Olá a todos, bom dia. Antes de mais, obrigada por estarem desse lado. Não sei quando é que vão conseguir ouvir a conversa que eu vou ter agora com o Nuno. Eu decidi convidar aqui o Nuno para falarmos aqui de um tema muito interessante que me diz muito também, que é sobre Júpiter e Saturno. E neste caso vamos abordar aqui um tema muito interessante que se conecta com a mudança energética que estes dois planetas vão efetuar ao longo deste tempo. Vou passar aqui a palavra ao Nuno para que ele possa falar um pouquinho sobre ele, daquilo que lhe fizer sentido, e depois vamos continuar assim, fluindo na conversa e ver o que é que ele nos traz aqui. Então, antes de mais, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende depende da altura em que estejam a ver o vídeo. Quero-te agradecer, Ana, pelo convite, que me dirigiste aqui para apresentar aqui esta, esta informaçãozinha sobre Júpiter e Saturno, que vão ser bastante importantes aqui no ano 2025. Sem mais demoras, e para quem não sabe, ou para quem não estuda astrologia, ou para quem está agora só a ter os primeiros contactos com a astrologia, eu vou começar por falar um bocadinho sobre quem é Júpiter e quem é Saturno e de que forma é que estes dois funcionam na nossa vida e nas nossas vidas pessoais e nas nossas vidas coletivas. Então, Júpiter está sempre muito associado a tudo aquilo que cresce. E, portanto, eu considero que Júpiter é sempre a noção de espaço, ou seja, a nossa realidade de espaço. E Saturno é a nossa realidade de tempo. Júpiter é filho de Saturno. E na mitologia, como vocês sabem, Saturno era sempre assim um pai bastante restritivo e castrador e, portanto, comia os seus próprios filhos. E Júpiter teria o mesmo destino se a mãe não tivesse planeado outra sorte para Júpiter. Então, Júpiter consegue se libertar de Saturno e, a partir daí, começa a existir uma multiplicação de coisas e de realidades. Então, Júpiter representa muito esta parte de tudo aquilo que cresce, tudo aquilo que expande, da abundância. E Júpiter depois também acaba por ordenar todo o Olimpo e acaba por fazer também aquela questão da ordenação, que está muito ligada também à justiça, à filosofia, à fé, à religião. Portanto, Júpiter é sempre algo que nos traz coisas boas, no fundo. E daí da astrologia ser o grande benéfico. Hum. Júpiter também está associado a outras coisas, como a misericórdia, o excesso, a indulgência, mas vamos reter naquilo que Júpiter tem de bom, que é efetivamente a expansão, o crescimento, a esperança, o otimismo. E as pessoas que têm muito Júpiter no mapa, ou que são altamente jupiterianas no mapa, conhecem isto perfeitamente, que é esta sensação de crescimento constante e de que a vida corre bem e flui. Já Saturno é, é o outro lado, é o lado mais restritivo, mais estrutural, mais limitativo da realidade. E nós sabemos que o tempo limita, né? O nosso tempo é bastante estruturado e contado. E, portanto, Saturno vai sempre falar desta realidade temporal e de tudo aquilo que sejam os limites que a nossa vida tem. Enquanto para Júpiter não há limites, ou Júpiter cresce enquanto for possível, Saturno condiciona sempre o nosso próprio crescimento e condiciona sempre a nossa própria visão da vida. Então, nós em Saturno vamos ter muitas vezes as autoridades, a disciplina, o esforço, os bloqueios, ah, as estruturas governamentais que representam quem põe a lei a lei de Júpiter a funcionar. E, portanto, são muitas vezes aquelas figuras austeras e aquelas figuras masonas que nos dão cabo da vida. Por exemplo, os impostos, o saldo dos impostos, e os governos, e aquela coisa. Então, são duas realidades totalmente distintas. E elas no ano 2024 estiveram em confronto uma com a outra, porque nós tivemos no nosso mapa, e eu vou mostrar depois o mapa no fim, nós tivemos um mapa e tivemos durante o ano 2024 o Saturno em quadratura ao Júpiter, e quando estes dois planetas se encontram com aspectos tensos no céu, normalmente existem processos de crise, ou processos de bloqueio, ou processos de contração, ou processos de dificuldade, porque Saturno tem esta força de contrair e de diminuir a expansão e o crescimento jupiteriano. E no ano 2024 nós sentimos muito isso, com o medo da crise, o medo de que existisse uma falha qualquer ou um problema qualquer. E também a questão da guerra e por aí adiante. Portanto, houve sempre aqui uma sensação de míngua, ou pelo menos de medo.
Acho que eu vejo muito, agora que estavas aí a falar nisso, achei muito interessante. Acho que eu vejo muito estes dois planetas com uma dinâmica que se assemelha muito à dinâmica da vida. Nós constantemente estamos numa dinâmica de expansão e Uhum. contração. Isso é exatamente a mesma dinâmica do nosso coração. É ele que nos mantém vivos, não é? Ele Certo. está constantemente nessa dinâmica de expansão e contração. Então eu vejo muito também estes dois planetas, achei muito interessante teres feito essa ligação agora, porque eu vejo muito estes dois planetas também como, para além de serem pontes, não é? Uhum. Eu vejo muito estes planetas muito com esta visão que eles nos trazem da vida, ou seja, eles para mim simbolizam a vida. Nós Uhum. temos momentos em que contraímos, momentos em que expandimos, e a nossa expansão ela é sempre proporcional à nossa contração. Não é? Não é Certo. aquilo, por exemplo, o Júpiter, eu gosto muito de fazer estas conexões, o Júpiter sente-se muito bem na energia de caranguejo, né? Porque Uhum. é um movimento interior. Quanto mais para dentro nós vamos, para dentro das nossas histórias, das nossas memórias, mais nós nos conhecemos, quanto mais fazemos essa viagem, né? Mais nós nos conhecemos e mais expandimos. Então eu vejo muito estes dois planetas também com uma vibração muito semelhante à vibração da vida em si, por assim Certo. dizer. Não é? Achei muito interessante essa tua conexão agora tu falaste do Saturno, e pronto, Júpiter expande, né? O Saturno contrai. Certo. É como a nossa respiração, né? Se nós não mandássemos o ar fora e não contraíssemos a barriga para mandar o ar fora, morríamos porque estávamos só a inalar ar, né? Portanto, se Pois, não contraíssemos a barriga para mandar aquele ar fora, estaríamos só no processo jupiteriano, que era encher a barriga de ar, expandi. ou o diafragma de ar. Portanto, o processo, efetivamente, o processo de encolher e crescer está sempre associado e é sempre compassivo. Agora, eu costumo dizer, a brincar, que a nossa realidade é muito mais dura do que benéfica. Porquê? Porque nos trânsitos, Júpiter demora um ano em cada signo, mas Saturno demora 2 anos e meio. Portanto, a pancada é sempre maior do que a bênção. E, Tu estás na portanto, terceira dimensão, não é? Não tem como. O Saturno, para mim, é isso. simboliza a terceira dimensão, não é? Tu aqui, vá lá, viajas entre o tempo, não é? É o tempo de Cronos, é o passado, presente e futuro, é aquilo que tu te segues. Naturalmente vais sentir muito mais essa dura realidade, digamos assim, da terceira Certo. dimensão. E por isso eu costumo dizer que esta realidade é mesmo bastante saturnina, apesar de haver ali momentos em que Júpiter acaba por nos trazer um docinho para nos alegrar a nossa vida, mas efetivamente Saturno tem aqui um peso bastante grande. Apesar de, obviamente, Júpiter também ter aqui uma força bastante grande na nossa vida. E, portanto, este processo jupiteriano, e saturnino este ano vai ser muito importante. Porquê? Porque ao longo do ano 2024 nós tivemos Saturno num signo onde ele não, acho eu que não se sente nada confortável, apesar de não ter nenhuma dignidade nem nenhuma debilidade atribuída ao signo de Peixe, mas eu não vejo o Saturno muito feliz num signo de água. E portanto, ele estando em Peixe teve ali 2 anos e meio muito estranho. Agora também não vai para um sítio melhor, que é Carneiro, onde ele está em queda, e portanto também não é um sítio onde ele gosta muito de estar. Já Júpiter esteve exilado em Gêmeos e, portanto, não gosta daquele território, por assim dizer, mas agora vai exatamente para essa exaltação, que é Caranguejo. E, portanto, nós vamos ter estes dois planetas em forças diferentes, ou seja, vamos ter um Saturno em queda e vamos ter um Saturno que vai se sentir-se altamente desconfortável num signo de fogo e altamente cardinal e rápido, como é Carneiro. E vamos ter Júpiter exaltado num sítio onde ele gosta de estar, que é um sítio bastante fértil e bastante aquático, como é Caranguejo. E isto são dinâmicas diferentes, logo, que nos dão logo uma imagem também do que é que pode ser o ano 2025 e de como é que estes dois se vão interligar ao longo deste tempo e de que forma é que isto pode funcionar. Se bem que eles vão encontrar-se também em 2025 de uma forma bastante tensa. eh, Pois, e quadratura. isso. E por isso a dinâmica de contração e de expansão fica, lá está, mais contida e um bocadinho mais debilitada. Ah,
E por isso, esta ideia que tu me propuseste para o ano 2025, eu acho que estes dois planetas vão ser bastante importantes. Obviamente, quando 2025 tem uma carrada de coisas a acontecer, mas estes dois vão ser bastante importantes porque o Júpiter acaba por ser o único planeta que está efetivamente confortável no signo onde ele vai estar. Portanto, é dos poucos que vai efetivamente estar confortável. O Urano também vai para Gêmeos. Plutão está em Capricórnio, está em Aquário. O Neptuno vai para Carneiro, também não é um sítio onde Neptuno certamente se sinta muito confortável. Portanto, o Júpiter é aqui o único no ano 2025 que vai dizer assim: olha, estou em casa. Os outros vão tentar adaptar-se um bocadinho a isto tudo. É, Então, está mais tranquilo. exato. Então, se me permites, vou passar então para o Saturno em Carneiro e para a minha visão do que é que será o Saturno em Carneiro, ou do que é que o Saturno em Carneiro nos poderá querer trazer para o ano. Então, o Saturno vai entrar em Carneiro ali por dia 24 de maio e vai estar em Carneiro até dia 1 de setembro. Depois sai novamente para Peixe, infelizmente. Já ninguém Pois, aguenta a energia de Peixe. e eu que o diga, e eu que o diga, a minha lua em peixe está a sufocar. Está a sufocar, né? Pois, Saturno está a apertar com ela. E depois entra novamente dia 13 de fevereiro de 2026 e fica lá até abril de 2028, lá em Carneiro. Ok? Então, antes de mais, o que é uma queda? Porquê é que Saturno está em queda em Carneiro? Quando um planeta está em queda, significa que o planeta não está claramente confortável no signo onde ele se encontra. É uma debilidade. E essa debilidade normalmente significa, de uma forma às vezes muito literal, que existe qualquer coisa que cai. Ou seja, ah, a pessoa ou a figura que representa o Saturno em Carneiro está efetivamente em queda. E por isso, normalmente, nestes planetas que estão em queda, existe aqui uma certa incapacidade de eles representarem ou terem a capacidade de usarem as suas características de uma forma total. E aquilo que eu acho que será uma das verdades, por assim dizer, de Saturno em Carneiro, será efetivamente a queda de figuras, ou seja, a queda de estruturas. Ou o confronto contra estruturas ou contra figuras que acabem por ser bastante estruturantes ou que exerçam o poder de uma forma carneira, que é bélica e agressiva. Então, Saturno em queda, em Carneiro, pode ser efetivamente aqui um tema de queda. Pode haver uma queda. Agora, vamos contextualizar o que é Carneiro. Ora, Carneiro é o primeiro signo do zodíaco, cardinal, de fogo, um signo bastante quente e seco. E, portanto, é um signo muito, muito rápido, muito abrasivo, muito corajoso, né? Às vezes demasiado. Magnético. Eh, hã? Ele é magnético também. Também, também. Nem que seja magnético porque te chama a atenção com umas palmadas. É a forma dele, não é? É a forma dele chamar a atenção, É não a é? É forma isso. dele. E, portanto, o carneiro é muito rápido. É como se eu costumo dar a analogia do carneiro como um isqueiro. Ou seja, é aquele movimento de dar lume. Aquilo só dura um segundo, 2 segundos, 3 segundos. Mas é uma chama que acaba por ser iniciada ali. Então, Saturno é exatamente aquilo, como nós falámos há bocado, o contrário. É tempo. É tudo o que seja planeado, tudo o que seja estruturado, tudo o que seja organizado. Então, Carneiro, que quer tudo muito rápido, muito imediato, muito no momento, no agora, Uhum, quando recebe a energia de Saturno, fica mais contido nesta fúria, fica mais contido neste aspecto bélico, fica mais contido na agressividade, fica mais ponderado. Ou, pelo contrário, Saturno acaba por ter menos capacidade de conter porque está em queda, acaba por ter menos capacidade para conter esta fúria, esta agressividade, e acabam por haver ações ou iniciativas muitas vezes pouco estruturadas ou pouco uhum. planeadas no tempo. Então são coisas muito imediatas, mas que depois duram pouco tempo.
Eu costumo dizer, a brincar, que o Saturno em Carneiro é quando nós temos um bebé com 3 anos e esperamos que o bebé com 3 anos já saiba de política. Portanto, o Saturno está ali, que é o tempo e a maturidade e a experiência, mas a pessoa tem 2, 3 anos e, portanto, o Saturno em Carneiro está-se à espera que aquela pessoa consiga já entender coisas que não consegue e a pessoa sente-se ajustada. Ao mesmo tempo também, é a pessoa que quer fazer tudo muito rápido, mas a vida não deixa, porque o Saturno pede-lhe maturidade e pede-lhe tempo. Então há aqui duas Uhum, figuras que eu normalmente associo muito a este Saturno em Carneiro, que é, por um lado, nós queremos dar a alguém autoridade que não tem ainda tempo e experiência para isso, e ao mesmo tempo pessoas que acabam por querer fazer tudo muito à pressa e depois acabam por fazer mal e aqui acaba por haver o erro e a frustração. uhum, Então, uma das coisas, até porque Carneiro tem um lado muito militar, uma das coisas que eu acho que Saturno vai trazer são estruturas militares. Ponto. Ou seja, nós vamos ter os nossos estados, as nossas organizações, vamos ter os nossos poderes muito mais vestidos com um verde tropa. E, portanto, vamos estar, na minha perspectiva, muito mais agarrados a questões da segurança, do reforço militar, das guerras, do lado bélico, do lado confrontacional, de figuras poderosas que querem usar o poder ou a força ou a agressividade para eh, chegarem ao poder. E por isso eu acho que esta é uma das realidades que vai acontecer. E nós olhamos para fora e não sei quantas vezes é que tu abres o jornal ou ligas a televisão, mas a palavra segurança é uhum. quase ad Está nauseam. muito presente. É, né? E Questão da segurança. principalmente ouve-se muito agora também devido às tecnologias, né? O Plutão em Aquário, pronto, não é o tema de agora que nós estamos aqui a trazer, mas também se fala muito desse tipo de segurança também. Nota-se muito aqui um alarme diferente, não é? Uma atenção diferente com Da relação a esses. segurança. E o outro lado é cada vez ouvimos mais notícias dos nossos líderes, seja os líderes europeus, seja o líder americano, seja outro qualquer, da questão do armamento. Ou seja, Certo. o Trump, na tomada de posse, diz que vai obrigar todos os povos da União Europeia a investirem pelo menos 5% do PIB em armamento. Temos tido Certo. vários comentadores políticos e vários políticos também a dizer que vai ser necessário um maior armamento. Portanto, o armamento, a segurança, o lado militar, epá, é algo que vai ser claro. Outra coisa que eu acho que vai acontecer também são mais músculo na sociedade. Mas o músculo na sociedade não é só governamental, ou seja, mesmo as próprias pessoas vão também elas confrontarem-se muito mais com autoridades. Ou seja, Uhum. eu acho que vamos ver mais greves, vamos ver mais manifestações, vamos ver mais confrontos na rua, ahm, e uma tentativa de alguma forma de revolta ou de confrontação com aquilo que está instituído, ou seja, com poderes musculares, também eles. Mas mesmo a insatisfação das greves e confrontos sociais, acho que é uma coisa naturalíssima com o Saturno e Carneiro. E se tu, obviamente, ouves as notícias e abres os jornais e consegues perceber que o mundo está em ponto repousado para haver claramente isto, né? Pronto. Confrontos em barda em todo o lado e em todo o momento. Agora, se nós olharmos aqui para estas datas, que são 1937, 39, 40, 69, 98, foram as últimas datas em que Saturno esteve em Carneiro. E em todas elas nós tivemos, obviamente, períodos muito confrontacionais, de guerras e conflitos, mas temos períodos de quedas de regimes e temos períodos onde são instaurados outros regimes. E isto é uma coisa que eu também acho que será natural agora nos próximos tempos, que é haver quedas de regimes e haver novos regimes ou novas figuras a aparecer. E é interessante que no discurso, por exemplo, do Trump, nos vários discursos que ele tem feito e no último que ele fez no World Economic Forum, ele fala mesmo de uma nova era. Ora, nova é qualquer coisa de carneiro. Está aí uma nova era, vem aí uma nova era É um da vontade. nascimento de algo. Isso. Pronto. Então, eu acho que vai acontecer. Eu trago aqui alguns dados sobre isso. Outra coisa que nós vamos ter com Saturno em Carneiro entre aspas, com o Neptuno em Carneiro, Uhum. que também vai entrar agora em março, é o mito do herói. Ou seja, nós vamos perder.
nós vamos perder o lado peixiano, felizmente, graças a Deus, e portanto vamos deixar de estar todos na maionese da compaixão e do amor e da sensibilidade e da compreensão por todos os seres humanos. De repente descobrimos todos que temos dentro de nós um Dalai Lama, mas que na verdade isso vai tudo desaparecer nos próximos tempos. E vamos começar a ter muita questão do mito do herói. Ou seja, todos nós vamos ter dentro de nós a sensação de que de repente queremos ser um Gilgamesh, um Hércules, e vamos querer todos fazer parte de uma epopeia. Vamos ter todos essa ideia. Vamos Porque ser o Jesus na Terra. é quase um juiz da Terra. Tu falas sobre isso, mas uma das últimas vezes que Neptuno esteve em Carneiro foi exatamente numa altura em que houve, na China, por exemplo, um conflito enorme, em que morreram mais de 30 milhões de pessoas. Uma guerra civil grande, com o Neptuno em Carneiro. E repara porque é que foi. Porquê? Porque houve uma pessoa que se intitulou Irmão de Jesus Cristo e que, nessa altura, criou um movimento e depois os seus seguidores contra o Ah, regime que sim. estava na altura instituído, aquilo houve uma mortandade enorme e efetivamente houve uma guerra civil na China, foi 1700 e qualquer coisa, agora não me recordo da data, 1700 e por aí, 1700 e tal. Foi uma das últimas vezes que Neptuno teve a carneiro. Portanto, este mito do herói vai surgir também. E, portanto, mesmo aqueles que hoje professam a igualdade, a inclusão, aquela coisa, todo esse amor coletivo, como se fosse possível num mundo tão diferente incluir toda a gente, né? Que no fundo é a utopia do Neptuno em Peixe, né? Fazer todos um. Vamos começar a perceber que vamos ser todos um, mas cada um à sua maneira. Ou seja, o Neptuno em Carneiro, eu quero ser o Respeitar meu herói, a né? Isso, individualidade de cada um, não é? isso. Eu falo muito disso também, por acaso é um dos temas, porque a minha visão astrológica é mais transpessoal, não é? Uhum. Eu falo muito disso também, tenho muito essa visão, mas sabes que a frase que se fala muito e que se ouve muito agora, que é todos somos um, para já isso é uma vibe muito aquariana, não é? Tem muito vibe de Plutão em Aquário. Mas eu entendo muito essa frase com todos somos um, mas mais numa perspectiva de que todos nós somos diferentes e acrescentamos sempre algo novo à sociedade, à nossa maneira. Todos nós temos a nossa forma, a nossa maneira de expressar essa identidade. E Uhum. identidade é uma coisa que está muito presente e vai estar muito mais a partir do momento em que eles entrarem em carneiro, não é? Sim. Agora, Liberdade de ah, expressar a nossa identidade e aquilo que nós somos e de respeitar os outros. É mais por aí. Mas vamos, percebo exatamente o que tu estás a dizer. Quando tu dizes isso, todos. Pronto, essa visão também faz muito sentido nessa vertente da história, não é? certo. Somos Agora, Jesus. Achei essa não, e história eu, e muito eu, e interessante eu, também. Não é muito conhecia. giro. É muito giro, certo? Principalmente porque, e não estamos a falar de Neptuno, mas principalmente porque Neptuno traz sempre essa idealização do signo onde ele está. E, portanto, enquanto ele esteve em peixe, nós tivemos a idealização da compaixão, da empatia, da compreensão, cada um é o que é, e vamos todos incluir-nos, e vamos todos ligar-nos, e vamos todos, e de repente também descobrimos todos que somos sensíveis, e terapeutas, e curadores, né? De repente descobrimos todos isso que afinal todos nós queremos ajudar pessoas, que é algo claramente do Neptuno em Peixe, todos queremos ajudar pessoas. Agora, de repente, com Saturno em Carneiro, todos nós queremos matar pessoas. Estou a brincar, claro, mas não, há o mito do herói. E se tu fores a ver com o Neptuno em Carneiro, Salvador. sim, mas mesmo a guerra, a questão da guerra é importante, porque realmente o Carneiro é muito bélico. A guerra é um tema muito, muito, muito sensível para Carneiro. Se for a ver, na última vez em que Neptuno esteve em Carneiro, foi na altura da Guerra Civil Americana. E as pessoas faziam piqueniques para ir ver a guerra. E havia alistamentos para a guerra, porque eles achavam que aquilo era uma coisa nobre. Estás a ver? Era uma coisa que estava para lá deles próprios. Portanto, eles iam dar a vida por alguma coisa nobre. E nós vamos ter isto com o Neptuno em Carneiro. Mas voltando ao Saturno. Com o Saturno. Vou-te dar aqui alguns exemplos de coisas que aconteceram com o Saturno em Carneiro, que dá logo aqui uma imagem bastante clara. Ora, entre 37 e 40, que o Saturno teve em Carneiro, tivemos a Segunda Guerra Mundial. Certo. Pronto. Portanto, não há nada mais.
difícil do que a Um bom Segunda Guerra. exemplo. É um bom exemplo, né? Depois tivemos também a questão da grande purga na União Soviética e a guerra entre a China e o Japão, também ali entre 37 e 45. Guerra Civil Espanhola, 39, em 36 e 39. E depois, em 38, foi o acordo que foi estabelecido para que a Alemanha nazi acabasse por anexar a Tchecoslováquia, que depois deu início então à Segunda Guerra Mundial e, portanto, tivemos esse percurso todo. Portanto, 39, 37 a 40, tivemos esta brincadeira, não é? Depois, outra coisa que acontece muito com o Saturno em Carneiro, desenvolvimento de armamento, Né? de coisas que tenham a ver com armamento. Não sei se o tens visto, obviamente que o Plutão e Aquário também misturado, mas cada vez se vê mais a questão da robótica e cada vez mais avanços a nível tecnológico que têm a ver com a proteção e com o policiamento. Não sei se viste aquela roda enorme que anda a circular agora aí pelas ruas da China e do Japão, que é uma roda indestrutível, que aquilo faz o rastreamento das pessoas e é um robô autêntico e, portanto, aquilo que se vai atrás de alguém, aquilo derruba carros, derruba tudo. Portanto, é uma coisa impressionante. Entre 37 e 40 foi desenvolvido o radar, o helicóptero, o primeiro avião de caça, primeiro é tudo carneiro. Primeiro avião de caça e jato prática, metralhadora, o submarino. E depois há aqui uma data de acontecimentos de, de catástrofes naturais também, no Saturno em Carneiro, mas não vamos falar sobre essa parte, mas é uma coisa que acontece muito. Nós associamos muito os desastres naturais a touro, mas eu não vejo isso. Ou seja, nas minhas pesquisas, muitas catástrofes que têm a ver com destruição mesmo, têm a ver com carneiro. Porque touro é regido por Vênus. Vênus não traz destruição. Vênus traz harmonia. Carneiro é que traz destruição. Marte é que traz destruição. E, Certo. portanto, naturalmente há muito mais incêndios, vulcões, terremotos e coisas assim com energias em carneiro do que propriamente com energias em touro. Com touro é outro tipo de coisas. E Carneiro também tem muito a ver com aquela vibração de as coisas novas têm que surgir, mas para elas surgirem alguma coisa tem que ser destruída, não é? Há sempre essa dinâmica, por isso faz muito sentido exatamente o que estás a dizer. E, e é a própria natureza dos regentes. Né? Porque Certo? se nós temos Vênus, temos uma questão mais harmónica, mais ligada à paz, e em Carneiro, por ser Marte, mais ligada à guerra. Ora, de 67 a 69 foi um período também espetacular, não foi? Guerra Fria, a Guerra dos Seis Dias, a Primavera de Praga, que depois acaba por levar mais de 28 anos depois, começa a haver aqui os movimentos que depois levam à queda do Muro de Berlim, a Revolução Cultural na China, que ainda hoje a China é o reflexo desta passagem de Saturno em Carneiro, portanto, Uhum. que é quando Mao Tse-tung impõe a reforma cultural chinesa e eles ainda hoje são reflexo deste movimento. Guerra do Vietnã, o Black Power Movement, a luta pelos direitos civis também na América, golpe de Estado na Grécia e na Albânia. Golpe de Estado é uma coisa clara de Saturno em Carneiro, ou seja, é derrubar, fazer cair o líder que lá está. Exato. Portanto, é uma queda. E depois tivemos duas quedas grandíssimas. Tivemos a queda do Kennedy e do Martin Luther King, exatamente com Saturno em Carneiro. Portanto, foram dois assassinatos dos mais importantes, se calhar, dos últimos 100 anos. Portanto, é um tema muito, muito importante. Entre 67 e 69 também tivemos uma data de invenções. Tivemos a primeira vez o Apollo 11 na Lua, tivemos o Woodstock, tivemos a primeira transmissão da internet, que aquilo que na altura era o ARPANET, que era do governo americano. Tivemos o primeiro voo do Boeing e tivemos o primeiro voo do Concorde. Portanto, tudo o que sejam também temas de primeira coisa a acontecer. E por último, para não amassar as pessoas estão a ver, de 96 a 98, tivemos os talibãs a mandarem abaixo as estruturas e aquilo que era o Afeganistão. Tivemos o Boris Yeltsin eleito, mas o Boris Yeltsin eleito é importante porquê? Porque é o último, desculpa, o Boris Yeltsin é o primeiro a ser eleito depois da queda do Muro de Berlim. Portanto, é a figura
que depois vai dar ao Putin de agora. O Netanyahu é eleito a primeira vez com Saturno em Carneiro e agora temos aqui um Saturno em queda. O Bill Clinton sofre o seu impeachment exatamente nesta altura, ou seja, aquele escândalo da Sala Oval com a Monica Lewinsky, é aqui Uhum. que acontece também, ou seja, mais uma figura de Estado que cai. Depois temos os conflitos no Kosovo e na Jugoslávia, ainda derivados da questão do Muro de Berlim. Depois temos o fim do conflito na Irlanda, a doença das vacas loucas, curiosamente está agora, não é de vacas loucas, mas é a gripe A, mas também é, Sim. é parecido. O Google foi fundado, acabou a ditadura do Suharto na Indonésia e é a primeira vez que algum aparelho aterra em Marte. Marte, claramente o regente Carneiro. Ou seja, nas últimas três passagens de Saturno em Carneiro, nós tivemos efetivamente aqui, em todas elas, e obviamente que de 96 a 98 acabou por ser para a Europa mais calma, mas temos imensos conflitos no Médio Oriente, temos imensos conflitos nos Balcãs, ahm, e temos a queda das ditaduras também na América, na América na América do Sul, principalmente. Ou seja, há aqui uma data de questões de agressividade e de conflito e de estruturas que se caem para surgir coisas novas. Figuras de autoridade também caem. Portanto, são sempre anos de grande conflitualidade. O que me faz claramente sentido, tendo em conta os momentos que nós estamos a passar agora e, portanto, a nossa realidade atual. Agora, a, a tendência desde a Guerra Mundial, desde a Segunda Guerra Mundial para cá, tem sido, obviamente, haver aqui um maior controlo, e Saturno em Carneiro também tende a controlar isso, a tentar controlar a agressividade, portanto, o maior controlo no uso da força. Agora, não acredito que sejam 2 anos em que não existam aqui grandes conflitos ou grandes tensões. E a energia de Carneiro, de fogo, de cardinal, quente e seco, ou seja, abrasiva, como se fosse um incêndio, no fundo, a queimar aqui algumas coisas que são necessárias queimar, porque assim, se nós todos esperamos que com Plutão e Aquário exista uma revolução, alguma coisa tem que mudar, como tu dizes, ou seja, alguma coisa tem que ir abaixo para depois coisas novas serem construídas. E nós somos muito bélicos, isso faz parte da nossa natureza. Nós, enquanto sociedade, nós ainda começamos coisas novas através da destruição, seja ela de forma for. Nós ainda temos, é a nossa natureza, É a única nós maneira. temos uma natureza marciana, É a ponto. única maneira de fazer. E, exato, aqui na Terra é a única maneira. Então, por isso, nós temos essa tendência para guerras, para conflitos, e muitos desses conflitos começam onde? Dentro de nós, porque ainda não começaste a falar do Júpiter, propriamente falando, mas eu vejo muito também muito essa quadratura que vai acontecer de conflitos, mas conflitos que acontecem e que se materializam, mas a partir de conflitos interiores. Ou seja, os Uhum. nossos conflitos interiores que se mostram, não é? E que se manifestam na terceira dimensão, não é? Através do Saturno. Para mim, Saturno simboliza exatamente isso. É interessante dizer isso, porque uma das coisas que eu acho que vai acontecer com Neptuno e Carneiro, e aconteceu sempre com Neptuno e Carneiro, são guerras civis. E, portanto, essa questão do coisas que vêm de dentro pode efetivamente fazer sentido. Ou seja, não acredito que hoje em dia existam as guerras civis que existiram em 1700 e qualquer coisa, porque os países hoje fazem parte de um blocos. A União Europeia tem bloco, e, portanto, não acredito que agora Portugal e Espanha vão andar à pancada uns com os outros. Não é essas guerras civis, é mais guerras civis internas de blocos. Ou seja, um bloco contra outro bloco, por exemplo. Ou fações dentro do mesmo bloco que não estão de acordo. Agora, individualmente, quem vai Falta sofrer mais de com isto são os signos cardinais, como é óbvio, não é? Portanto, os carneiros, os caranguejos, os capricórnios, as balanças, esses coitadinhos. Olha, eu, por exemplo, eu que tenho 4 planetas em carneiro e 3 em balança, deseja-me sorte também, vai que é ser para a gente interessante. sempre... Vocês pensavam que safavam com o Plutão em Capricórnio, mas agora vão ter que levar com estes também. Olha, foi muito duro com o Saturno em Capricórnio, né? Foi duríssimo.
Mas pronto, Faz parte. faz parte, é como tu São dizes, é assim, isto ciclos. é cíclico, portanto, agora somos nós os cardinais a levar, depois vão de ser os chicos novamente e por aí adiante, depois hão de ser vocês, os mutáveis, Os a levar com. mutáveis. Agora imagina eu que sou gêmeos, tenho ascendente em Sagitário e Lua em Peixes. Tenho estado a levar com isso tudo. É verdade, é verdade. Mas olha, vais sair daqui muito mais crescida, hein? Que Faz Saturno parte, faz parte, vai muito mais crescida. faz parte, faz parte. Agora, estas pessoas que têm esta energia toda cardinal vão ser efetivamente as pessoas que vão acabar por sofrer mais, entre aspas, ou serem chamadas mais à responsabilidade durante estes 2 anos e meio em que Saturno estiver encarnado. Agora, falando de Júpiter, Júpiter, pelo contrário, está exaltado. E, portanto, estando ele exaltado em Caranguejo, todos os temas de Caranguejo vão ficar claramente propensos, propensos a um crescimento. Ou seja, o que é que Caranguejo nos fala muito? Daquilo que tu falavas há bocado, de um aspecto mais interior, porque é um signo feminino, e portanto, ser um signo feminino é muito mais virado para dentro, introspectivo. É um signo que tem uma casa às costas. O caranguejo traz a sua própria casa às costas, portanto, quando ele se sente ameaçado, quando é que ele recua? Recua para dentro da casa, não é? É um signo que não avança para a frente, é um signo que anda para o lado, portanto, o caranguejo está sempre a andar para o lado, portanto, há aqui um lado de esquivo do caranguejo, né? Já a ver se a gente não expande para os lados, né? Se a gente não... Olha, para trás agora vê-se muito. Mas é mais Para trás não há problema. é em ginásios e com a ajuda da Prozis. Olha, se quiseres um patrocínio, aproveita agora. Tens que nos Ah, patrocinar, Prozis. Prozis, olha, Patrocinei. ajuda aí as pessoas. Bem, Ah, e portanto, o lado de caranguejo emocional, porque é um signo de água, sensível, emocional, cuidador, carinhoso, fofo, como eu costumo dizer. Fofo, mas com pinças, hein? Ele é fofo enquanto tem aquilo que quer, mas tem depois que se proteger, né? quando não tem, dá assim umas ferroadas valentes. Ahm, Aquilo que eu acho que vai acontecer com o Júpiter em Caranguejo, nem por cima ele estando exaltado, é a exaltação de todos os aspectos que acontecem em Caranguejo, ou seja, o que é meu, o que é próximo, o que é nuclear, o que é interior, o que é sentido a nível comunitário, vá. Mas o comunitário aqui de uma forma muito nuclear, não é o comunitário aquariano que é toda a gente, não. Comunitário de uma forma muito interior. Portanto, é tudo o que se passa dentro do iglu. Vamos imaginar que a gente está no iglu, né? É tudo o que se passa dentro do iglu. Tudo o que É fora só do iglu, ali. exato. É Tudo só dentro do ali iglu. e fica por ali. É isso. Nada passa para fora. Mas a questão do iglu, estás a ver? Eu acho que é muita questão, ou iglu, ou de uma casa, é muita questão do caranguejo. É tudo o que se passa ali dentro é nossa responsabilidade. Tudo o que se passa fora a gente tenta se aliar um bocadinho. E então eu acho que uma das coisas que vai acontecer aqui com o Júpiter em Caranguejo é exatamente o crescimento dos nacionalismos. Mas aqui o nacionalismo, obviamente, não é o mesmo nacionalismo que a gente está habituado a ouvir falar sobre outros temas, né? É o nacionalismo vamos proteger aqueles que são próximos, vamos proteger os nossos, vamos proteger aqueles que são a nossa família, vamos juntar-nos a uma família, vamos fortalecer a proteção entre todos. E aqui esta proteção entre todos pode ser efetivamente proteção física, material, emocional, e de fronteiras. Ou seja, vamos nos proteger, vamos nos Interessante, estás a resguardar falar dos disso. invasores, vamos fechar a porta de casa, no fundo, né? É muito interessante estás a falar disso, porque essa dinâmica do Júpiter e do Carneiro tem muito a ver com o nosso território, aquilo que separa o nosso território daquilo que é exterior, Hum. portanto, a proteção dos nossos, não é? Certo? Até porque lá está, se não houvesse fronteiras, Fronteiras, o exato. Júpiter estava sempre a invadir tudo, né? Então Saturno tem que pôr fronteiras. Saturno é a fronteira. E por isso é que os países têm fronteiras, que é exatamente para delimitar aquilo que é meu e aquilo que é teu. Porque senão o Júpiter estava sempre a invadir, né? Pois. Estava sempre a passar para o lado de lá, né? Então, uma das coisas que efetivamente acho que vai haver é o fortalecimento dos nacionalismos, a ideia do que é nosso. Por exemplo, o Trump, desculpa estar sempre a falar do Trump, mas é aquilo que é mais normal Não, não agora, peço né? desculpa, faz parte, é o que está a acontecer agora e é o que está No no momento. momento. Pronto. O Trump tem falado muito nisto, né? Tornar a América great again, né? Portanto, este voltar para dentro.
a proteção às empresas americanas, ou seja, ou vocês compram aquilo que é nosso ou levam taxas. Isto A é questão da claramente saúde também, que ele tem estado a falar muito, a questão não da é? saúde, certo? Supostamente ele queria sair por causa dos valores que eles estavam a pagar, não é? Que a América estava a pagar, mas ele Certo, agora se certo. calhar está a repensar um pouco mais sobre. Ah, e é um tema muito, muito usual com Júpiter em Carneiro, é a questão da proteção pela saúde. E o caranguejo gosta muito disso. Por isso é que nós vemos muitas pessoas de caranguejo na área da saúde, na área da enfermagem, médicos, cuidadoras. Pá, vemos muito isso, mas também na área da alimentação, né? O caranguejo adora ter um bom restaurante, ou adora alimentar. Portanto, há sempre esse lado muito ligado à alimentação também. Portanto, vamos ter aqui temas relacionados com a proteção, seja a proteção de mercadorias, seja a proteção de pessoas, seja a proteção de fronteiras. Vamos ter tempo de questões alimentares. Vamos ter contenção para fora. Portanto, a expansão será para dentro e a abundância de famílias, ou seja, a tendência é ouvirmos cada vez mais dizer assim: vamos dar mais riqueza às famílias, ou vamos dar mais abundância às famílias. E tu tens ouvido, por exemplo, mais uma vez do Trump, a dizer que vai devolver muito dinheiro às famílias americanas. Exato. Isso é, Mas já ou às empresas americanas, no fundo é a mesma coisa. Portanto, são aquelas famílias. E no fundo, este Júpiter em Caranguejo vai aumentar este sentimento, porque Caranguejo é isso que fala, sentimentos, emoções, vai aumentar este sentimento de que nós temos que defender aquilo que é o nosso país, a nossa família, os nossos. E se nós olharmos para as últimas passagens de Saturno, de Júpiter em Caranguejo, por exemplo, em 2001, 2002, nós tivemos o ataque do 11 de setembro, precisamente com o Júpiter em Caranguejo. E o que é que se fez a seguir? Fecharam-se as portas, né? Ou seja, os aeroportos ficaram muito mais restritos, aumentou-se a segurança, houve muito mais controle de entradas e saídas nos países. Portanto, a partir dali, houve uma restrição bastante grande àquilo que são as viagens de longo curso e as pessoas que entram. Para quê? Para proteger aquilo que está dentro. São as pessoas, né? E há aqui duas coisas muito interessantes. Por exemplo, o George Bush, nessa altura, cria o Homeland Security Council, que foi um conselho de segurança para aumentar a segurança dos Estados Unidos devido aos ataques terroristas. E depois, por outro lado, foi o USA Patriot Act, que também visava aumentar a vigilância dos Estados Unidos perante o exterior, para não deixar que o exterior voltasse a atacar aquilo que estava dentro. Portanto, é claramente um tema de Júpiter em Caranguejo. Depois tivemos coisas muito interessantes, como por exemplo, os ídolos. Desculpa, o Big Brother começou com Júpiter em Caranguejo. Ora, o que é que acontece no Big Brother? Tudo se passa dentro de casa. Né? Tudo se só que passa. essa fronteira alargou-se um pouco e não é só passar dentro de casa, mas também Isso. todas as pessoas tinham acesso a isso. É verdade, é verdade, é verdade. Mas, na verdade, tu estás a ver qualquer coisa que se passa dentro de uma casa, né? E claro que o Júpiter expande, obviamente, A mas casa dos outros, para a casa dos outros. Mas é tudo dentro de casa. tudo. Ah, nessa altura também, 2001, tivemos uma série que eu adorei, por acaso eu lembro-me de ver e adorei, fiquei. Foi no advento daquilo que hoje nós temos, que são séries em Barda, né? Hoje em dia temos Netflix e HBOs e não sei o quê. Na altura havia muito pouco isto, e esta foi uma das primeiras séries que teve assim um sucesso, isto, Breaking Bad, esta série Breaking, que era o Six Feet Under, que era uma família que tinha a morgue dentro de casa. Portanto, eles trabalhavam e tinham a morgue dentro da própria casa. Ou seja, as pessoas iam velar as pessoas que estavam a morrer dentro da casa deles. Portanto, o negócio era dentro da casa. Bom, Depois isso a nível também. espiritual não me parece ser muito seguro. Pois não, não. Não, e a família. Parece. E a família era um bocadinho disfuncional, depois começou a ficar um bocadinho disfuncional. Mas aquilo era giro porque falava muito do que se passava dentro da família e das dinâmicas todas que eles tinham todos uns com os outros e dos fantasmas que ainda pairavam ali sobre determinados temas. É uma série muito gira mesmo, muito boa. Nessa altura também temos o Quarto do Filho, que é o filme do Nanni Moretti, que ganhou o Palma de Ouro em Cannes, que fala exatamente da dor da perda de um filho e é passado muito num aspecto familiar, que é uma família que perde um filho. Portanto, mais uma vez o tema da família e da dor e do sentimento e da compaixão.
Interessantíssimo. Exaltação. Portanto, alguém é exaltado, alguém é levado ao trono, alguém é condecorado. A Frida Kahlo é a primeira mulher a aparecer num selo dos Estados Unidos, precisamente no retorno do Júpiter, que ela tem também em No Caranguejo, mapa não. na casa 10. Portanto, o mesmo, e isso é uma coisa que eu digo sempre, os mapas continuam a funcionar mesmo quando a gente deixa de cá estar. O mapa funciona mesmo. Ele está vivo. E portanto ela ganhou, ela exaltou-se no momento em que em que já estava morta, mas no retorno do seu Júpiter. Depois, em 2013, 2014, temos o Obamacare. Ora, o Obamacare é exatamente o cuidado de saúde que é dado às pessoas que não têm saúde. Portanto, é tentar dar apoios e condições a quem não as tem. Isso é coisa de Júpiter em Caranguejo, claro. E portanto, nós vamos começar a ter muito estes temas de apoios e de alimentação, ou dar alimentos àqueles que não têm. Por exemplo, acho que uma das coisas, acho eu, que é uma das coisas que o Júpiter em Caranguejo vai ter é o cuidado com o sem-abrigo, por exemplo. As pessoas que Olha, pode dormem ser na que isso rua. aconteça aqui em Portugal, não é? Porque Portugal tem uma energia de peixe muito presente. Uhum. Pode ser que, não sei, haja alguma coisa relacionada com, não sei se andam a falar aí nos jornais e tudo mais, se andam a falar sobre isso, mas era interessante aqui para Portugal, porque nós aqui temos muitos sem-abrigo. Certo. E outra coisa, o Serviço Nacional de Saúde. O Júpiter em Caranguejo, vamos estar atentos ao Serviço Nacional de Saúde. O que é que acontece? Pois, exaltação. Júpiter normalmente são pessoas que têm poder, né? São pessoas que têm nobreza. Temos os dois reis a caírem e dois reis a serem exaltados. Ou seja, temos o Filipe de Espanha que assume o trono depois do Juan Carlos abdicar e temos o Filipe da Bélgica, são os dois Filipes. Filipe da Bélgica que assume também nesse ano o trono depois do Príncipe Alberto também ter abdicado. E depois temos aqui uma data de coisas que agora não têm assim grande importância, mas que no fundo são interessantes, que é, na altura, em 2013, 2014, nós estávamos a sair da crise económica de 2008, ou seja, a austeridade. Uhum. Mas nesta altura ainda são aprovados vários pacotes de ajuda aos países, ou seja, lá está o Júpiter em Caranguejo, foi dar dinheiro a cada um dos países que estava em crise para tentarem suprir as necessidades, principalmente a nível da pobreza e exclusão social, porque aqueles 4 5 anos foram bastante graves a nível de austeridade e, portanto, houve uma queda bastante acentuada do poder de compra das pessoas. E, portanto, houve ali um dar dinheiro, e, no fundo, é o Júpiter dar alimento a quem precisava. Ok? Portanto, na minha perspectiva é isto. Tanto o Júpiter em Caranguejo como o Saturno em Carneiro, assim de uma forma bastante abreviada, o que é que cada um deles pode trazer. Agora, trago aqui só dois mapazinhos para nós olharmos só de uma forma muito rápida. Ahm, esta quadratura que nós vemos aqui entre o Júpiter e o Saturno, que está aqui marcada, e que já vem do Natal, portanto, no dia de Natal nós tivemos um Júpiter-Saturno em quadratura. Tivemos Ah, essa quadratura umas 3 vezes, eu acho. sim, e é interessante porque foi a quadratura com o Júpiter-Saturno. O ano 2024 foi marcado por vários problemas a nível do Júpiter em Gêmeos. Ou seja, tivemos muitos problemas a nível ou seja, redes sociais, por exemplo. As questões das redes sociais. Houve muitos confrontos, muita polémica, muitas figuras com as redes sociais que tiveram problemas. E se te recordas, este Saturno quadratura ao Júpiter é na altura em que o Mark Zuckerberg, por exemplo, e o Musk, epá, claramente entram dentro deste nível político em que eles estão. Ou seja, há aqui uma força bastante grande que vem das redes sociais, ao mesmo tempo que há aqui uma questão estrutural. Sinceramente, eu acho que este tema de Júpiter em Gêmeos, em quadratura a Saturno em Peixes, vai ser muito diferente deste, que será o Saturno em Carneiro, quadratura ao Júpiter em Caranguejo. Eu acho que os temas não vão ser iguais Também acho que. e acho que não vão trazer as mesmas dinâmicas. Este só vai acontecer uma vez, felizmente, a quadratura de Júpiter a Saturno, em junho, só vai acontecer uma vez. É logo no início, É praticamente. logo em junho, é isso aí. E, portanto, a partir dali já não temos mais esta quadratura, o que por um lado é bom,
porque deixamos de ter esta contenção e esta falta de crescimento e estas dores. Ah, mas, por outro lado, ah, também deixa de haver aqui controle naquilo que seriam algumas questões mais bélicas ou mais agressivas do próprio Saturno em Carneiro. Porque o Júpiter acaba por amenizar ali um bocadinho, porque é um Júpiter exaltado, acaba por amenizar aquela fúria toda do Marte do Saturno em Carneiro. Esta quadratura que nós vamos ter em junho, eu acho que tem muito mais a ver, como é cardinal, com o começo de qualquer coisa, com o início de qualquer coisa. Ou com a tentativa de começar qualquer coisa, mas existe ali um travão, um bloqueio, uma contração, ou algo que é extremamente agressivo, que acontece e que traz momentos de bastante compaixão e bastante tristeza ou bastante necessidade de ligação emocional, mas que limita, mas que é limitado pela agressividade do Saturno em Carneiro. Portanto, este encontro é o único e vamos estar atentos ao que é que acontece, ao que poderá acontecer, sabendo que vai trazer aqui uma dinâmica de alguma conflitualidade, ou pelo menos de alguma contração, neste momento do ano. Depois, a partir dali, a coisa suaviza um bocadinho, sabendo também que o próprio Júpiter também está em quadratura ao Neptuno, na altura. Portanto, estão vários planetas, vários planetas envolvidos, não é só o Saturno, também o Neptuno também está ali a Também fazer, está ali, sim. também está a fazer quadratura. E é a aproximação mais clara que o Saturno e que o Neptuno têm este ano. Efetivamente, este 1 grau, que voltaram do outro, mas já há anos em Carneiro. Portanto, será um período bastante interessante. Este período do verão será um período bastante interessante para vermos uh, algumas questões que eu acho que são importantes para o ano a acontecer. Tenso, não é? Porque o Kian já lá está há algum tempo também. Certo, Vai ser um encontro interessante essa quantidade. Nós agora vamos ter muito mais energia masculina, não é? No céu, não é? Vai ser, muito mais. acho que vai ser um encontro interessante, esse aí do Saturno com o Neptuno. Eu vejo Tá. muito o Neptuno em Carneiro, né, que ele também vai estar em Carneiro, com a capacidade de dissolver todas essas questões de Carneiro, ou seja, a agressividade. Pode também, lá está, exaltar aquela questão que tu há pouco falaste de nós acharmos que somos Deus na Terra, digamos assim, e acharmos que somos o Dom Sebastião que vem do nevoeiro, vem aqui salvar as pessoas. Pronto. Ou que pronto, há várias coisas que a gente pode dizer com relação a esse trânsito, mas acho que vai ser um encontro muito interessante porque é um encontro muito próximo aqui. E acontece ao exato momento, no exato momento em que existe essa quadratura com Júpiter, portanto. E é interessante falares do Kiran, e agora desviando um bocadinho, o Kiran em Carneiro tem sido. O Carneiro tem sofrido bastante com o Kieran ali, principalmente o que é que nós vemos muito é a, a masculinidade tóxica, os temas da identidade, mesmo na própria sexualidade, A sexualidade. o Kieran em Carneiro, homens já não sabem se são homens, são mulheres, são alforrecas, são gaivotas, portanto ali bastantes dificuldades. E o próprio tema da agressividade, que é uma coisa que hoje em dia é muito complicado nós falarmos. Com o Neptuno em Carneiro, falar da agressividade com o Quirón, desculpa, com o Neptuno em Peixe e com o Quirón em Carneiro, falar da agressividade é quase como um anátema, uma ferida. É, é como se a agressividade fosse uma coisa mal vista. Eu acho que isso vai mudar tudo com Saturno e com o Neptuno em Carneiro. Eu concordo contigo. Ou seja, o Neptuno em Carneiro pode efetivamente trazer esta suavidade, mas eu tenho cá para mim que vai trazer a ideologia ou o sonho do heroísmo. Pelo menos é aquilo que me parece. É aquilo que eu sinto. Certo. Porque o próprio Neptuno vai estar a fazer um sextil àquele Plutão em Aquário. E, portanto, temos aqui muito o tema do herói revolucionário a vir ao de cima. E não esquecendo que, obviamente, é assim. Plutão em Aquário traz sempre uma revoluçãozinha, né? Há sempre qualquer coisa que. Há sempre uma estrutura que cai, há sempre
o topo da pirâmide é sempre derrubado. Portanto, alguém vai ter que se sacrificar pelo bem coletivo, né? E normalmente o Neptuno em Carneiro é isso que faz. É, eu sacrifico-me. E há vários exemplos na história com isto, com o Neptuno em Carneiro, de sacrifício pessoal, individual, sacrifício individual por uma causa maior, que é, né? que é o Neptuno em Carneiro. O amor incondicional. Portanto, vamos ver aí muitos Chuck Norris na rua. Vamos ver, vai ser. Sabes que estes tempos assim deixam-me bastante entusiasmada, porque não deixa de ser uma mudança energética grande, não é? Eles tiveram, por exemplo, Neptuno teve durante muitos anos em peixe e ele agora vai começar um novo ciclo, não é? Eu vejo muito assim desta forma. Terminamos um ciclo em peixe, começamos um ciclo em carneiro. Mas, claro, os ciclos é constante, é uma coisa constante, não é? E eu acho que Neptuno vai dar aqui um toque, também pode trazer a sua neblina típica, mas eu acho que ele vai dar aqui um toque de suavidade àquele Saturno, mas vamos ver as conjunções, elas são sempre um bocadinho imprevisíveis, porque pode-se falar muita coisa sobre elas, pode-se dizer muita coisa, mas a gente também não se pode esquecer que vai haver essa quadratura entre Neptuno e Júpiter. Portanto, também é esperar para ver. Esqueci-me só de dizer que, obviamente, se o Júpiter está em Caranguejo, quem vai beneficiar com isto são os signos de água. Portanto, os escorpiões e os peixes e o próprio Caranguejo irão beneficiar bastante com a passagem do Júpiter ali por Caranguejo. Portanto, pessoas de água, aproveitem e, e sejam abundantes, como os peixes são, como tudo que dentro d'água é abundante. Aproveitem isso. E voltando à conjunção, sim, ou seja, as conjunções são muito difíceis de prever, até porque o tema de Saturno e o tema de Neptuno são temas diferentes, claramente diferentes, e portanto, enquanto um não tem limites em nada, o outro põe limites em tudo. E o Certo? Júpiter ali com a quadratura, no fundo, também está a ajudar a aumentar ali a Separar aqui tensão. um Agora, bocadinho as águas. Sim. vamos tentar perceber se o Júpiter aumenta para o lado do Neptuno, se aumenta para o lado do Saturno, ou seja, se há aqui uma capacidade de aumento da compaixão e da caridade, ou se há um aumento da palmada. A Vamos ver. gente vive num mundo dual, não é? Portanto, eu acho que podemos ver as duas versões da E vai mesma ver, moeda sim. em algum nível. Acho que podemos assistir às duas vibrações. Eu também acho que é provável que existam as duas realidades. Também Pode acho. haver, claro, no momento pode haver mais pessoas que se calhar estão a levar aqui um encher de porrada de Saturno e, revoltam-se contra isso, revoltam-se contra o sistema, mas depois eu acho que também vai haver aquela pessoa, né, neptuniana, com aquela aura neptuniana, e que Neptuno também nos confere, de dissolver essa agressividade, até porque como nós falámos há pouco, o Kiran já está há alguns anos em Carneiro, não é? Eu acho que o Kiran aqui vai funcionar muito como uma ponte. Eu vejo muito o Kiran como uma ponte, não é? Que liga o Saturno ao Urano. Nós não estamos a falar de Urano, mas ele funciona muito como uma ponte. E ele está em Caneiro já há alguns anos, portanto, naturalmente, esses temas da sexualidade, esses temas da agressividade, que não tem sido assim muito saudável. Nós ainda resolvemos as coisas muito à pancada, Certo? mas vamos ver. Sim, mesmo o tema do patriarcado, a masculinidade tóxica, a violência masculina sobre o feminino, é tudo temas que o Kira nem Carneiro tem estado a trabalhar. A seguir vamos ver, quando ele passar para Touro, quais são as dinâmicas que traz, mas enquanto tiverem estes planetas todos em Carneiro, claro que o tema do masculino será bastante forte, e como tu dizes e bem, todos os planetas vão mudar para signos, tirando o Júpiter, todos os planetas vão mudar para signos masculinos. Os grandes vão dar para signos masculinos. Aliás, Certo? o Plutão já está, não? Sim, Os o outros Plutão ainda já está, e os outros ainda não, mas vão mudar. Portanto, vamos ter aqui pelo menos não. 15 anitos, Um trabalho com o masculino bastante profundo. muito profundo, certo? Muito profundo. Mesmo nas mulheres, atenção. Nós, Sim, nós, sim, 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 nós sim, temos sim. as duas vibrações, não é? Certo, 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 certo. Portanto, É todos uma nós coisa vamos que eu sentir também isso. espero. Há uma coisa que eu também espero com o Saturno, desculpa, com o Júpiter em Caranguejo, há uma coisa que eu espero, claro, é que haja uma subida, uma exaltação das mulheres, do Certo? universo feminino.
É certo. uma coisa clara, ou seja, mulheres que sejam eleitas, mulheres que cheguem ao Leis, poder, novas leis, por exemplo, não é, que possam certo? surgir. Proteção à mulher, certo, 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 certo. Acho que é que eu vejo muito com esse Júpiter em Caranguejo, a questão da maternidade. Eu acho que há muito pouco tempo, eu acho que há muito pouco tempo para as mães que são, pronto, que têm filhos recentemente e que se tornam recentemente mães. Eu acho que há muito pouco tempo para elas estarem com as crianças, então eu acho que é interessante, e não sei se isso pode acontecer ou não, é uma possibilidade, há sempre várias possibilidades, de aumentarem o timing de que essas mães possam estar. Aqui em Portugal, pelo menos, não há muito, mas há outros países no norte da Europa em que isso acontece mais, inclusive até os pais, quando são pais, se tornam pais, têm a autorização, existe uma lei mesmo para isso, a autorização para estar em casa durante mais algum tempo com os filhos. É interessante e acho que tem tudo a ver também com esse trânsito, agora que falas nisso também. É possível. Ou seja, a exaltação do feminino Sim, em contraponto com a masculinização daquele Saturno encarnado. sim a gente não se pode esquecer dessa quadratura, mas vamos Mas aqui para ver. Eu pago para ver. eu também, eu estou como tu, eu estou excitadíssimo por estar num período histórico como este e É verdade. poder, claro que nós temos sorte que nascemos no sítio certo do mundo, por enquanto, né? Nascemos no sítio certo do mundo, mas na verdade, pá, é um tempo histórico incrível, né? Nós estamos à beira de ver processos civilizacionais a acontecer, né? Portanto, nós estamos no centro ou no epicentro da mudança. Portanto, cada um de nós também, se estamos cá, e é um convite que eu faço às pessoas lá em casa, que nos vão ver ou que estão a ver, é que todos nós somos agentes desta mudança, né? Nós não estamos cá para sermos agentes Andamos apenas. aqui a passear. Exato. Não somos só O Saturno telespectadores, né? favorece, não é? Não somos só telespectadores, nós somos agentes que fazemos parte desta mudança e por isso é que estamos cá, vivos, cada um, cada um com o seu alcance na sua mudança, mas estamos cá para isso. E portanto, se vai acontecer esta grande transformação que nós todos esperamos, todos nós também temos um papel ativo a fazer. Portanto, não se desresponsabilizem, ouçam o Saturno das vossas vidas Uhum. e façam aquilo que tem que ser feito. Acho que é uma boa mensagem. Isso é muito uma mensagem típica de Carneiro. É nós responsabilizarmos, e sobretudo Saturno em Carneiro, É, nós responsabilizarmos pelo nosso próprio processo. Porque, pá, a gente, quer queira, quer não, nós somos agentes de mudança e estamos aqui a fazer o nosso papel. Todos nós temos um papel a cumprir. Não é é? verdade. Portanto, é importante, nós estamos a ser chamados, vá lá, à ação e a agir em prol da mudança, mas cada um com o seu nível, cada um com as suas capacidades, vai fazendo o melhor que consegue. Mas sim, todos nós, em algum nível, estamos a ser chamados a isso. Exato. E o importante é que, lá está, há uma coisa que vai ser importante com tanta energia de câmara, a ação. E portanto que Sim, sejamos todos capazes de agir e ter coragem. Acima de e tudo, ter coragem. coragem também. Coragem. Porque para agir é preciso ter coragem, ainda por cima num mundo em que nós nos encontramos agora, com todas estas mudanças a acontecer, o mundo está muito mais rápido. Eu, pelo menos, noto isso, acho que o tempo está muito mais rápido. Esta noção de tempo está muito mais rápida do que há uns anos atrás. Parecia, sei lá, há uns anos atrás, parecia que o tempo não passava. Não é? Certo, Agora certo. está acelerado, portanto, o tempo está a passar, as coisas têm que ser feitas, portanto, chamar à ação, chamar à responsabilidade. Acho que Acho é que é uma uma boa boa. mensagem. Isso. Acho que é uma boa mensagem para as pessoas pensarem sobre isso agora nos próximos anos, pelo menos enquanto Saturno estiver em carné, de serem responsáveis pelas suas próprias ações. Pelos próprios, os seus próprios processos de individuação, como dizia Freud. Isso. Para depois, não se, para depois lá está, tomarem escolhas mais conscientes, porque o problema do carneiro é a inconsciência na ação, né? É fazer sem pensar. E o Saturno ali exige que haja um pensamento antes de agir, ou seja, haja um planeamento antes de agir. Portanto, fica a mensagem para as pessoas. Fica a mensagem. E já agora, eu acho também um tempo interessante para vocês, para todos nós, tomarmos consciência das nossas feridas, das feridas que nós abarcamos, daquelas que estão no nosso consciente, no nosso inconsciente e no inconsciente coletivo também.
Então, tomar consciência disso, agir perante isso, para que nós não tenhamos ações impensadas, ações que têm como por base a dor e a ferida e o trauma. Fica a mensagem, é uma boa mensagem para terminar aqui a conversa. É verdade, é verdade. Sabes que não sei se tu reparaste, mas nós, com o Neptuno em Peixes, nunca se falou, pelo menos na minha, desde que eu estou cá neste mundo, nunca ouvi tanta gente falar de dor e de ferida como com o Neptuno em Peixes. De repente todo o mundo está ferido, todo o mundo está magoado. Isto é tema de Neptuno em Peixes. Agora, com o Neptuno em Carneiro, não dói, ferida não dói, vais ver, é só pessoal esquartejado e não sei o quê. Não, não dói, sei, porque o carneiro normalmente é forte, né? Portanto, essa questão da ferida é muito interessante, porque se calhar, mesmo a noção do que é que dói, mesmo a noção das mágoas ou do interior, vai ser mudado e transformado também com este Neptuno em carneiro. Porque o Neptuno em Peixe trouxe essa sensação de, até mesmo psicologia, né? De repente temos jovens cada vez mais a precisar de ajuda São e cenas psicológica, a assim, depressão e essa coisa toda. ansiedade, Isso é tudo Neptuno em Peixe. é tudo Neptuno em peixe. E Agora, Saturno em peixe também tem estado aqui a trazer mais. essa também, também. E eu que o diga, a minha lua aqui, ó, em fogo. Está quase, está quase, está quase. Já passou um pouquinho, já passou. Já, a primeira fase Então, foi então mais. pronto. Então vai. Então já não há queixume agora. Pronto, já Está mais. passou. Já cresci um Ouves, pouquinho. ouves a Frozen agora, já passou. Agora já. Ok. Muito bem. Nuno, muito obrigada Olha, pela obrigado, Ana, conversa. também. E gostei muito já agora, gosto muito da tua visão, também foi mais por causa disso que eu te convidei. Acho que foste a pessoa certa para falar deste Júpiter e deste Saturno, porque como disse, eu vejo muitos planetas numa vertente mais, vá lá, de sociedade, digamos Certo, assim. certo, E certo. tem muito a ver, muita conexão com a visão que tu trazes, não só nos teus posts diários, portanto sigam o Nuno, se não conhecem o Nuno, sigam o Nuno, vocês já têm os links que eu vos deixei lá na comunidade, fala sempre que pode destes temas assim muito interessantes do dia a dia e faz estas conexões que ajuda as pessoas que não percebem muito da astrologia a terem mais ou menos umas noções do que é que se anda aqui a passar. Olha, obrigada pelo convite mais uma vez, foi um gosto. Gostei muito de partilhar este bocadinho contigo. E pronto, e vamos nos vendo em 2025 com as nossas dores e com os nossos crescimentos. E pronto. A As gente dores. encontra-se aí num ginásio com um saco de boxe. Por acaso, Você boxe toda- eu não me identifico muito. Eu faço Pronto. mais glúteos e outras coisas, Ah, mas, pronto. mas sim, pode ser que a gente se encontre A lá no gente encontra-se aí ginásio. num ginásio qualquer da vida. Olha, Ana, Está bem. obrigada. Foi um gosto. Muito obrigada, obrigada. Obrigada, beijinho. Tchau, obrigada, até já.